Se começa, inicia. Boa tarde. Eu estava com um probleminha aqui para entrar, mas ainda bem que eu consegui resolver. Ah, tá. Deixa eu ver, acho que eu estou. Ah, tá. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou iniciar, já estou um pouquinho atrasada. Vanessa está aí, ainda bem. Vanessa, eu queria te lembrar para tirar um print, por favor, tá? Quando der, que eu não sei. Gente, boa tarde. Geralmente são as mesmas pessoas que estão aqui assistindo, né? Então, acho que não tem nenhuma pessoa novata, acho que todos já me conhecem, né? Eu sou Flávia, fisioterapeuta, e hoje eu vou falar um pouco, né, sobre a fisioterapia no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, né? É a famosa DPOC, tá certo? Então, inicialmente, eu queria falar que é um assunto assim bem relevante. No hospital, nós temos uma demanda altíssima desses pacientes, né? Eles ficam, por muitas vezes, bastante tempo internados, e realmente eu acho que a gente deveria mesmo se aprofundar no assunto, tá bom? Então, eu vou falar, nós temos duas definições, né, sobre esse termo DPOC, o que significa ele. Pela Organização Mundial de Saúde, é uma doença prevenível e tratável com alguns efeitos extrapulmonares significantes que podem contribuir para a gravidade individualmente. Essa é a definição pela Organização Mundial de Saúde. Já a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ela dá o seguinte conceito: é uma entidade clínica que se caracteriza pela presença de obstrução ou limitação crônica do fluxo aéreo, apresentando progressão lenta e irreversível, né? Então, assim, ela já foi mais clara, né? Uma vez instalado a doença, ela é irreversível mesmo. Então, E é a gente mal importante. está ouvindo, o volume está muito baixo. Tá baixo para todo mundo, gente? Muito, muito. E agora? Não sei o que fazer. Vou tentar falar mais próximo, né? Para ver se melhora. Então, é uma Pergunta doença. bem os colegas, talvez seja só meu aparelho. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Tá ouvindo bem? Tudo certo, Flávia. Tá certo. Deve ser seu aparelho, então, viu? Mas eu vou falar mais altinho para ver se Para melhora. mim tá ótimo também, tá ótimo. Que bom, tá certo. Então, vamos lá. Então, a DPOC, ela, a função, assim, da fisioterapia é sempre avaliar as características da perda funcional que vai trazer no indivíduo, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre a doença. Ela tem uma característica que é hiperinsuflação pulmonar. O pulmão fica cheio de ar e esse paciente ele tem dificuldade em exalar o ar, certo? Ele tem uma dificuldade na expiração. Então, ele fica retendo o ar, né? E o pulmão fica hiperinsuflado. Consequentemente, ele vai ter uma limitação crônica do fluxo aéreo, do fluxo de ar, né? Vai haver uma redução da quantidade de ar que entra, já que vai haver uma redução fluxo a velocidade. Então, vai haver uma redução da velocidade de entrada de ar nesse pulmão, consequentemente, da quantidade de ar, né? Isso vai causar repercussões para o paciente. Vai
acontecer alguns efeitos sistêmicos, né, em decorrência desses processos, que é um aumento respiratório, aumento do trabalho respiratório, é uma doença que é caracterizada por inflamação sistêmica mesmo, então vai haver uma redução do calibre dos alvéolos, vai haver uma redução pelo processo inflamatório da passagem de ar, tá certo? E também ela vai ter como característica uma alteração na questão da musculatura, né? Da músculo esquelético, vai ter alterações, vai haver uma redução, né, de perda, vai ter uma perda de massa muscular importante. Esse paciente, geralmente, é aquele paciente caquético que chega muitas vezes para internação no pronto-socorro, com dispneia intensa, né, por todas essas características, por essa questão inflamatória sistêmica que vai haver nos tecidos respiratórios, tá bom? Então, o quadro clínico que esse paciente apresenta, o principal deles é a dispneia, né, que é uma alteração do ritmo da frequência respiratória, ele vai estar mais cansado, ele vai relatar, o leigo vai relatar, eu estou com falta de ar. Então, é uma sensação, a dispneia é uma sensação de falta de ar, né, que vai cursar com o aumento da frequência respiratória, certo? Também é caracterizado pela tosse, né? Em alguns casos de bronquite, essa tosse ela vai estar mais produtiva. Já no quadro que a doença predominante é o enfisema, essa tosse ela vai ser seca. Eu vou explicar mais à frente, tá bom? Vai ter uma característica de uma sibilância. O que é essa sibilância? O paciente vai chegar relatando chiado no peito. É como se fosse um assovio. Justamente o que é o sibilo? Ele é o som que vai passar nesse tecido respiratório, no alvéolo, só que ele vai estar com obstrução, ou por inflamação, ou por secreção. Então, o som que ele vai fazer no pulmão é como se fosse um gato miando, né? Então, essa é uma característica, assim, bastante relevante, né? E frequente nos pacientes que estão, pacientes portadores de DPOC, certo? Frequentemente, eles são acometidos por infecções respiratórias de repetição, são pacientes que frequentemente estão dando entrada no hospital com esses sinais de desconforto respiratório, precisando de suplementação com oxigênio, né? Porque eu vou falar dos níveis aqui da doença, a progressão da doença, ela faz com que esses doentes eles necessitem de suporte, porque toda a reserva dele muscular, de oxigênio, tudo, ele está consumindo muito pela evolução da doença, tá bom? É caracterizada também por um descondicionamento físico, né? À medida que essa doença ela vai se agravando, que ela vai se agravando com o tempo, e realmente ela é irreversível, vai havendo um descondicionamento físico. O paciente vai relatando mais cansaço, as atividades, inicialmente as moderadas atividades, como caminhada, já numa fase evoluída, ele está com dispneia aos pequenos esforços e até aos esforços, até em repouso. Então, é uma doença que ela traz repercussões mesmo sistêmicas que devem ser bem observadas e avaliadas, para que esse doente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Já que a qualidade de vida dele é bem, como é que eu posso falar? Existe uma perda quantitativa, assim, nessa qualidade de vida.
tá? Então, tem a fraqueza muscular e perda de peso, como eu havia falado, tem uma perda de massa muscular, em consequência disso, esse paciente ele vai ter perda de peso, né? E existe um sinal importante de depressão, componentes de depressão, ansiedade e isolamento desses pacientes, certo? Como é importante o sistema emocional, né, em relação ao sistema físico. Então, todas essas limitações, ela faz com que grande parte desses pacientes, chegando até 80% desses pacientes, eles entrem com esse componente depressivo, né? Porque a maioria deles tinha uma vida ativa, na medida do possível, né? Na medida de suas limitações, e gradativamente foi piorando. Então, assim, é uma questão que deve ser bem trabalhada no contexto primário, né, na prevenção, na questão hospitalar também, de ter um apoio, um suporte mesmo psicológico para esse tipo de paciente, tá bom? Em relação à prevalência, ela aumenta conforme a idade, né? Em relação a... Ela inicia com pessoas de média idade, entre 40 e 45 anos, elas começam a apresentar uns sintomas e elas aumentam. Com 80 a 85 anos de idade, a prevalência é bem maior, de 15% em toda a população mundial. Então, assim, é um número muito importante, né? Então, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, houve um aumento de mulheres, né, com DPOC, que antes a prevalência era maior em homens. Então, de 30 anos para cá, as mulheres, né, começaram a ser bastante acometidas de DPOC, ter esse diagnóstico, né? Já que a gente viu lá que é prevenível. Eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco que para a DPOC, vocês vão entender melhor, né? Então, assim, o índice de mortalidade é elevadíssimo. Para vocês terem noção, em 2020, houveram 2,74 milhões de óbitos por causa do DPOC. Ele está entre a quarta e sétima posição entre causas de morte. Então, por isso eu achei bastante relevante trazer esses dados aqui para vocês, né? Em 2003, ele foi a quinta maior causa de hospitalização em pacientes acima de 40 anos no SUS, né? Isso custou 72 milhões de reais, né? Então, assim, são números alarmantes, números expressivos, e faz a gente refletir como é necessário um trabalho preventivo de promoção de saúde para que eles evitem a chegar nesse nível, né? Que os fatores de risco, eles vão ser o quê? Poluição atmosférica, né? Que essa poluição, ela vai agredir a musculatura respiratória, porque vai diminuir o número de células ciliadas e vai aumentar o número de células produtoras de muco, né? Fazendo justamente essa resposta inflamatória e agredindo bastante a mucosa respiratória. Outro fator de risco são os fatores socioeconômicos e profissão também, né? Existem profissões como carvoeiros, que não têm os equipamentos de proteção adequados e estão expostos ali à fumaça e outros fatores, entre outros fatores, né? E os fatores socioeconômicos, pessoas com menor poder aquisitivo, eles não têm como, de certa forma, conhecimento para se proteger desses fatores de risco. Então, o número é maior nessa população também. O clima, ele interfere, mas ele não é determinante, né? Em climas secos, pode haver uma exacerbação de quem já tem a doença, é mais comum em sexo feminino dos últimos 30 anos para cá,
né? E à medida que se envelhece, ela piora, né? E um fator de risco importante que eu deixei para falar por último, que ele é o principal determinante, é o tabagismo, né? Ele é responsável por cerca de 80% dos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Então, assim, justamente a gente vai atuar na prevenção, fazendo orientações para essa população, né? Às vezes a gente vê aí o pessoal que chega no hospital, às vezes senhores idosos, senhoras idosas que fumam e não param de fumar. Então, eles estão frequentemente agredindo a mucosa respiratória deles, né? Então, as carinhas são até conhecidas no hospital, na clínica médica dos pacientes que internam com frequência, tá bom? Então, tem até uma coisa que um professor fala, assim, que o professor Otávio, que eu andei lendo muito as coisas dele, ele fala assim que nem todo paciente com DPOC, ele é fumante, né? Justamente por essas outras causas de fator de risco. Mas todos os fumantes, se eles não param de fumar, todos os fumantes, eles já são ou serão portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, assim, isso é bastante complicado mesmo. Então, é algo que você pode prevenir, né? E as pessoas não têm consciência e vão chegar numa fase bem complicada de precisar internar várias vezes, piora da qualidade de vida, né? Então, assim, o que é a DPOC na sua fisiopatologia? Geralmente, ele é a associação de 3 processos patológicos, né, que se combinam e fazem o quadro final. Ele é formado por bronquite crônica, enfisema pulmonar e, menos frequente, a asma. A asma é até uma questão que gera algumas dúvidas se realmente ela pode se enquadrar como DPOC, já que a asma melhora quando aplicado o corticoide, né? Tem crises de asma, mas o DPOC, o enfisematoso, paciente que tem bronquite crônica, ela não melhora, certo? Então, existem 2 tipos de DPOC. O DPOC, que a característica principal é a bronquite crônica, ela é a principal determinante nesse processo, né? Como que ocorre esse processo na bronquite crônica? Aumenta a produção de muco por irritação, né, do tecido mucoso respiratório, que eu já havia falado. Tem um aumento de tosse produtiva crônica por conta desse aumento de produção de muco. E para caracterizar que é DPOC, o paciente ele vai ter pelo menos 3 meses por ano esse desconforto respiratório, essa dispneia, essa tosse produtiva, certo? Essa dificuldade de realizar atividades comuns por 2 anos consecutivos. Só vai considerar se ele tiver 3 meses esses sintomas por 2 anos consecutivos, né? Em casos que ocorrem sazonalmente, o tempo está ruim, tem que investigar outras causas, fazer o diagnóstico diferencial mesmo desses casos, tá bom? E, mais uma vez, né, não tem uma causa definida para bronquite crônica, mas os fatores que vão contribuir são o tabagismo, que ocupa o primeiro lugar, tá bom? E o enfisema tem uma alteração anatômica, existe uma hiperinsuflação pulmonar, que faz com que o paciente ele não consiga realizar uma troca gasosa e ele entre em fadiga muscular e respiratória.
tá bom? Existe uma caracterização funcional que a gente considera para o DPOC. De grau 1, ele tem desconforto respiratório somente aos esforços. No grau 2, ele tem uma respiração curta ao andar, depressa, no plano ou subir ladeira, né? Então, essa doença ela vai gradativamente se evoluindo. No grau 3, ele caminha mais devagar que as pessoas da sua idade, da mesma idade, ou tem que parar para descansar. Tudo são sinais, né? E evolução da doença. No grau 4, ele tem que parar para respirar após caminhar poucos metros, 100 metros, vamos dizer. E no grau 5, ele fica cansado ao sair de casa ou trocar de roupa. Ou seja, já está interferindo mesmo nas AVDs dele, nas atividades de vida diária. Como eu comecei um pouquinho atrasado e o tempo é muito curto, está acusando aqui que só vai ter 8 minutos. Eu vou tentar agilizar, né? Então, o prognóstico é bem reservado. A fisioterapia vai ter como objetivo melhorar a qualidade de vida dele dentro dessas limitações, né? Esse paciente ele vai ter uma hipoxemia ao repouso, que é essa que eu falei, que daqui a pouco ele não consegue mais realizar nada, ele vai estar com oxigênio contínuo, ele vai precisar de bala de oxigênio em casa, ele não vai conseguir ir ao banheiro, ele não vai conseguir levantar, certo? Ele tem uma fraqueza muscular acentuada e eles são candidatos a um treinamento físico, né? A idade avançada e o comprometimento pulmonar grave vai fazer essa questão de depressão dele, vai, né? Mas tudo isso é indicada a fisioterapia, né? Porque ela não vai, como a doença é irreversível, mas ela vai melhorar as comorbidades que estão relacionadas. Até essa questão mesmo do emocional do doente, tá bom? Então, assim, aí tem assim, a avaliação da fisioterapia, sempre com base nas características funcionais, né? A capacidade de exercício, vai avaliar a função da musculatura respiratória e periférica, tá certo? Vai fazer a inspeção, a coleta dos dados, tudo isso com o objetivo de diminuir a dispneia, aumentar a capacidade de exercício e atividade física, melhorar a higiene brônquica, remoção de secreção, porque muitas vezes, com tanta fraqueza muscular, ele não consegue realizar, né? Então, vai precisar da fisioterapia. E também o fisioterapeuta é importante para melhorar o conhecimento e o autocuidado desse doente. Então, ele tendo conhecimento, entendimento da patologia dele, ele vai evitar fatores de risco que vão agravar, né, todo esse processo inflamatório que é o paciente com DPOC. E quanto antes ele começar, melhor. Por quê? Porque quando ele vai começar, ele só vai cansar os esforços. Então, ele consegue realizar um treinamento físico, um trabalho de força muscular, a fisioterapia consegue fazer isso, um trabalho de remoção. Mas, assim, a gente tem que ser bem claro, o objetivo nosso é melhorar a qualidade de vida, porém, não vamos prometer que ele vai ficar bom, né? Então, cada paciente tem seu nível de comprometimento pulmonar, de acordo com quanto mais precoce o início do tratamento, melhor, mas é uma doença que não tem cura, tá bom? Então, o tratamento fisioterapêutico visa prolongar a sobrevida do paciente sempre que possível, né? Melhorar a questão funcional. E também uma coisa importante, foi comprovado cientificamente que o treino de músculos inferiores, ele melhora a dispneia. E o treinamento de músculos superiores, né, e musculatura respiratória, melhora a qualidade de vida e diminui as hospitalizações. Então, era isso que eu queria tratar aqui. Tem outras modalidades, mas eu vou deixar um tempinho para a pergunta. Eu não quis me ater às modalidades de tratamento, mas eu posso falar. Tem o treinamento físico, os exercícios respiratórios
treinamento muscular, expiratório, posicionamento corporal, ventilação mecânica quando necessário, porque esse paciente pode cair na UTI, pode ir para o hospital, né? E essa avaliação, ela deve ser feita diariamente. A cada sessão, a cada avaliação é uma avaliação, porque para você avaliar realmente o nível de comprometimento. Quem quiser falar alguma coisa, tem só 4 minutos. Eu espero ter sido clara, gente, porque é muita informação. Aí eu tento filtrar assim, as mais importantes. Alguém quer falar algo? Todo mundo afiado, boa tarde, todo mundo entendeu. Parabéns, Flávia, pela apresentação, sempre muito Obrigada. bacana. Obrigada. E as demais também, colegas também, todo mundo apresentando, um excelente. Eu achei, assim, achei que foi maravilhoso, de grande valia essa questão do remoto, ser trabalhada essa questão das lives, porque fica todo mundo tendo acesso, né? Foi E algo que ótimo. passa a ter conhecimento do que não sabia, às vezes tinha uma noção, mas não se aprofundava tanto, né? E serve para todo mundo. Parabéns, viu? Obrigada. E eu quis abordar esse tema porque realmente eu quero assim trazer algo que é muito observado no hospital. A demanda desses pacientes ela é altíssima. E são pacientes que ficam muitos dias hospitalizados, né? Porque muitos não conseguem mais nem sair do leito, dependendo de oxigênio. Muitos estão aguardando seu município liberar o oxigênio, a bala de oxigênio para ele em casa. Então, eles ficam assim, muito tempo mesmo, né? Tem uns que evoluem a óbito, tem uns que vão, mas eu achei um tema assim importante para a gente trazer, tá bom? Eu queria agradecer a participação de todos vocês, dizer que eu estou satisfeita que o pessoal está tá aproveitando. Realmente, eu estou achando as lives muito interessantes. Obrigada, gente. Se alguém quiser mais falar alguma coisa, temos 2 minutos. Posso encerrar, então, né? Então, eu queria agradecer de novo e boa tarde. Fiquem com Deus, tá bom? Um beijo para todo mundo. Dia 27 tem outra.